Vamos ao Giro Entrevista desta quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. Temos o prazer de receber nos estúdios da 104 FM o vereador, líder do governo na Câmara, Lorival Heitor. Seguimos falando sobre política, sobre Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje, mais uma vez, com a participação do Lorival. Seja bem-vindo, boa tarde, como vai? Boa tarde, Diego, boa tarde, Dário, ouvintes da 104.9. Sempre é uma satisfação enorme vir aqui debater, né? Sem dúvida. E trazer notícias boas para os municípios de Santa Cruz do Rio Pardo. Dário Miguel também conosco, boa tarde, Dário. Tudo bem, Diegão? Boa tarde a você, ao Lorival, a você ligado na 104 FM, você também conectado com a gente no portal Diário Cidadão. Ô Lorival, quero aproveitar um gancho para nossa próxima reportagem, já uma entrevista com o Rampazzo, secretário de administração, falando sobre a chegada da nova frota, dos ônibus adquiridos pela gestão do Diego, os tão aguardados novos ônibus, mais adequados ao tamanho das ruas da cidade, a expectativa de uma melhora nesse serviço oferecido pela população através da Codesan. É um passo importante. O próximo, imagino que isso deva estar sendo discutido junto a vocês do governo, é expandir essa linha de transporte público para outros bairros, para que o serviço atenda a uma cidade que cresceu muito nos últimos anos. Mas um excelente passo é esse que se confirma hoje com a chegada dos ônibus. Fala um pouquinho pra gente dessa situação aí. Diego, Dário, com certeza uma notícia maravilhosa, né? Vista a bons olhos. Uma das primeiras perguntas que fiz quando estava comprando os ônibus era a questão do tamanho, né? Do entre-eixos que a gente fala, né? Sim. Questão de esquina, essas coisas, né? Realmente são ônibus um pouco menores, não sei se aos olhos dá para se perceber, tá? Mas são ônibus menores, né? Com certeza, uma grande conquista, uma visão muito rápida do prefeito Diego hoje, né? Que percebeu que essa frota já aí começou a dar uma certa despesa, porque quem não querer é usado, né? E obviamente o novo aí você tem aí um tempo de garantia, né? E com certeza as manutenções são novos, zeros. As manutenções serão muito menores, né? E os ônibus estarão trabalhando aí à disposição da população, acredito que mais breve possível. Se discute a questão de transporte público, se não apenas com os secretários, enfim, mas com os vereadores, o que há de projeto a respeito disso? No bojo do mesmo tema, a gente sempre vai falar de rodoviária, sim, de uma nova rodoviária. Como é que você, enquanto líder do governo, pensa esse assunto do transporte em Santa Cruz, até de maneira mais ampla, Lorival? Diego, o prefeito pensa muito, sim, inclusive, acho que, se eu não me falha a memória, ele vai estar deixando ônibus aí separado também para atender algumas demandas da educação. Sim. Tá? Tivemos algumas conversas nesse sentido, né? Você falou alguma coisa de rodoviária, já está sendo feito aí um orçamento, se não me falha a memória, não vou garantir assinar embaixo, mas eu tenho certeza que já está sendo feito algo, porque realmente nosso rodoviário precisa de alguns reparos, né? Sim. Sempre lembrando, Diego, que a rodoviária está no estado que está, não é só por desleixo do município, e muito menos de governos anteriores. É que, infelizmente, os vândalos, né? Você pode lá pintar, fazer o que for, deixar banheiro novo, os vândalos vão lá e vão destruir. Então, eu acredito que está sendo feito um trabalho aí para que tenha alguma forma de se manter isso aí em ordem, né? Claro. Com manutenção e alguém para cuidar. Né? Não adianta se cobra muito tempo, né? Fica abandonado aquilo lá. Mas o Diego também não foi lá e colocou a Codesan para reformar de cara justamente por isso. Ele está primeiro cuidando dos detalhes, né? Para aí sim, eu acredito que começar uma reforma. Que precisa, obviamente, já está em projeto, já está em discussão a nova rodoviária, inclusive local. E há discussão sobre o ponto? Sim, há discussão, eu só não vou adiantar, Diego, porque isso aí é uma coisa um pouquinho complexa, né? E eu acho que cabe mais ao executivo estar falando para vocês aqui. Mas acredito que sim, ele tem relato de uns lugares muito bons, lugares que já tem ideias para outras obras, outras situações, né? Para facilitar a vida do Santa Cruzense e daqueles que vêm até Santa Cruz em visita, ou em passeio ou a trabalho. Beleza, Lorival, já passo pro Dário fazer a primeira pergunta dele, mas quero já entrar no métier dos temas políticos. Certo, vamos lá. A última sessão... Quase não tem, né? Quase não tem. A última sessão na Câmara Municipal foi uma sessão conturbada. Sim. Eu sou, enquanto jornalista, um daqueles que defende que não dá para pisar em ovos
durante uma discussão política, sobretudo na tribuna da Câmara, ali no plenário, muitas vezes os ânimos de fato eles se exaltam. Sim, com certeza. E não sou fica achando que o mundo é às mil maravilhas. Olha, ele é político, a pessoa ele pode defender as ideias dele, os interesses do grupo, o que ele entende ser melhor ou pior para a cidade, e muitas vezes a coisa fica um tom acima. Com certeza. No mundo ideal não deveria ser, mas a realidade prática é essa. Agora, na segunda, a gente observou algumas discussões, e isso a gente percebeu no feedback das redes sociais, até mesmo da audiência, muitos vereadores trocando farpas de esfera pessoal, um tom de chacota para tentar ali menosprezar o outro. Me parece que a coisa na última segunda-feira fugiu um pouco do controle. Essa é uma resposta que a gente teve da audiência. Vocês, vereadores, conversaram após a sessão de segunda-feira. Na sua análise, a coisa descambou um pouquinho para além da conta na segunda ou foi dentro do esperado? Ô Diego, não, descambou e não foi pouco não, foi muito, né? Foi muito. Infelizmente ali existe algumas, eu vou usar falta de respeito, sim, né? E falta de ética, onde é o local que está para discutir leis, né? Eu sempre defendi, vocês acompanham meu trabalho, eu sempre discuto em cima do projeto, sim, em cima da discussão daquele momento e do projeto, né? Nunca usei nenhum tipo de argumento para atacar o colega vereador, mesmo porque não é perfil meu, sim, né? Houve algumas falas minhas em cima do Paulo Pinhata, tá? E após a reunião, terminou a sessão, fui conversar com ele, né? Relatei para ele que eu não disse que ele era uma pessoa insana, sim, tá? E sim relatei a ele que o ato dele foi um ato insano, tá? Que trouxe aí a discussão sobre o caso uma discussão grave, das né? faltas às sessões, os nomes dos vereadores aí jogados ao ventos, né? Sem ao menos uma comissão de investigação antes de se tomar uma decisão. Foi isso aí, eu acho que o único ato meu na segunda-feira foi isso aí. O restante foi só discussão. Não aprovo nenhum tipo de chacota, nenhum tipo de ataque pessoal. E não tem santinho na história não, ali principalmente na última segunda, o Juninho e o Marco Cantor que protagonizaram os momentos mais quentes, e não tô dando razão para nenhum dos dois. Não, eu tô dizendo que realmente a coisa descambou meio para fora do controle da história. Inclusive, né? O regimento interno não permite, sim, né? Ali, quando se fala, é a mesma coisa, você tá aí num júri, né? Sim. Tá tendo lá um julgamento e o juiz deixa a coisa virar bagunça, né? Cristiano Miranda, não tô dizendo que você deixou virar bagunça, tá? Eu sei que às vezes foge um pouquinho a rédea, né? É complicado, né? Os colegas aí acabam extrapolando horário, extrapolando o tom de voz, extrapolando aí as ofensas, né? Mas, infelizmente acontece. Dar Miguel. No caso, você disse extrapolando, obviamente, estávamos acompanhando, transmitindo ao vivo, a única emissora transmitindo ao vivo a sessão em Santa Cruz do Rio Pardo na última segunda-feira. Sendo você o presidente, qual seria o posicionamento a ser seguido? O primeiro posicionamento era cortar a palavra de qualquer que fosse o vereador. Tá? Veja bem, estou criticando o trabalho do presidente, que não é o meu perfil, tá? Mas eu cortaria a fala e, se necessário, tiraria ele da sessão, que o presidente tem poder para isso, né? Porque na realidade, Dário, quem está nos assistindo, eles querem ouvir discussões sadias, né? Querem ouvir discussões sobre o projeto. Não quer saber se o vereador é isso, se o vereador é aquilo, se o vereador entrou de uma forma ou de outra, né? A população está ali para ouvir a discussão do projeto. Qual é o meu entendimento? Porque eu votei sim, porque eu votei contra, né? E qual o teor do projeto está sendo discutido. Por que vetou? Vamos discutir o veto, né? Então, infelizmente, tem fugido sim. Eu até quero corrigir de repente uma fala minha no calor do negócio lá. Eu acho que eu fui um dos que falei, quem nos ouve, as rádios, né? E na realidade somente a 104, né? Sim. Você até comentou comigo, Dário. Então eu peço desculpas, não foi uma coisa momentânea, mas somente a 104 lá que realmente acompanha a rádio. Acompanha a sessão, desculpa. Uma outra questão também, Lorival, e inclusive chamei a atenção dele para uma entrevista no final da sessão, e ele disse que não estava querendo falar naquele momento, uma pessoa que eu respeito demais também. Fiz a mesma pergunta para o prefeito Diego Singolani ontem. O que aconteceu? Talvez você tenha resposta, porque é mais próximo dele ali na sessão. O que aconteceu, o que estaria acontecendo com o vereador Niltinho? O Niltinho é uma pessoa que eu admiro demais, gosto demais, a gente brinca, dá risada, mas o Niltinho tem alguns momentos que ele excede um pouquinho, né? Cada um tem uma forma de reagir, né? Eu procuro respirar fundo, né? Para evitar um ataque de discurso, vamos dizer assim, extrapolar um pouquinho a situação. Eu acredito que tenha sido ele acompanhou ali as primeiras discussões de projetos, né? Houve as farpas, né? Eu acredito que isso aí induziu um pouquinho eu não aprovo, tá? Elevar um pouquinho a voz, bater na mesa.
Porque quando você grita, quando você expõe uma situação, você acaba expondo todos os vereadores, expondo a casa. Né? Isso aí ficou um pouquinho ruim. O que chamou a atenção, para complementar a pergunta do Dário, é porque o Niltinho, pelo menos eu tenho essa leitura olhando o trabalho dele. Ele tem um perfil muito de consenso. Bem tranquilo. Às vezes quando a coisa tá ali saindo, a panela tá, a coisa tá fervendo e a panela tá trepidando, ele, vereadores, vamos lá, ele tenta botar a bola no chão. Sim. E aí, teve esse momento que ele de fato se exaltou, cobrando dos vereadores, toda a sessão é isso, assuntos que não dizem respeito ao interesse público, a gente perde tempo, etc, etc. Só que não foi o único episódio, foi num contexto em que ele, por exemplo, votou a favor de propostas do Juninho Souza, envolvendo aquele projeto do dinheiro para pagamento de prêmios, né, a competições esportivas que a prefeitura vai fazer. Então o Juninho tentou adiar a votação, o Niltinho foi junto com ele. Essa proposta foi derrubada. Depois tentou-se diminuir o valor do projeto de 260 para 130. O Niltinho foi junto com o Juninho. Foi derrubado e no fim o projeto em si foi aprovado também com o voto do Niltinho. E isso chamou atenção, ele foi contra a base. Por 2 vezes. Por 2 vezes. E ainda teve esse episódio do estresse dele. Tá rolando alguma coisa específica? Era com o projeto ou tem algo mais acontecendo entre vocês e o Niltinho? O que tá rolando aí? Diego, isso aí me chamou muita atenção, tá? Eu fiquei parado sem saber o que falar, mas eu sempre digo o seguinte, independente se é base ou supostas oposições, tá? Eu sempre respeito o voto da pessoa. Mas eu sou, assim, com muita propriedade eu digo, eu não entendi o voto não dele ao projeto. Você teve uma conversa com ele? Não tive. Eu saí um pouquinho mais rápido que os outros também da casa, né? Que eu tenho alguns deveres em casa, já estava atrasado com esses deveres em casa, então fui direto embora. Mas depois a gente conversou, né? Não perguntei, viu, Dário? Porque eu acho que cada um é responsável pela atitude que toma durante a sessão. E a gente só pergunta para o Lorival porque ele é o líder do governo. Eu não entendi, o projeto foi muito bem discutido. Inclusive o secretário, eu acho que ele foi aquém do que ele tem que ser. Né? Ele, numa reunião que nós tivemos lá, ele falou sobre o projeto, explicou, disse que estava aberto para discussão. Né? Inclusive, ele deixou aberto para todos os vereadores, todos, não estou falando da base não, todos aqueles que entenderem que existe mais alguma categoria que está fora, para se viabilizar, ver o estudo de estar colocando nesse projeto, num outro projeto, contemplando também, né, posteriormente, né? Falou-se muito do afogadilho, colocamos ele na urgência e emergência, porque já existem alguns campeonatos que estão sendo disputados, né? E o prefeito já quer pagar, já quer fazer o incentivo, já tem que fazer essa coisa funcionar, que todo mundo sabe, o esporte Santa Cruz foi parado a vida inteira. Agora que tem alguém trabalhando, está puxando, né, nós não podemos travar isso aí. Mas não entendi também, respeito o voto dele, não entendi. Mas não há não, o Niltinho, inclusive, ele é um dos vereadores que mais está na prefeitura, né? Ele está sempre na Câmara também não entendi. Mas é aquilo que eu sempre falo, o voto é consenso de cada um. Né? Acredito que vai ter um outro projeto que vocês devam abordar aí também, né? Eu vou falar sobre isso aí também, mas eu a respeito, eu não tenho que criticar, chamar ele, olha, tipo, não, de jeito maneira, é o voto dele, pronto. Dário. Na verdade, sobre esse assunto aí, a gente queria mesmo ouvir o vereador Niltinho na última segunda-feira, ele sempre atende a nossa reportagem, ele conversou comigo, disse que não era o momento de falar, enfim, também não vou falar por ele, claro, o Lorival também não falou, mas fica aberto aqui novamente, os microfones da 104 FM para ele participar e explicar, na verdade, o que aconteceu, Diego. Sobre esse projeto, algumas pessoas, eu acho que foi um consenso geral de políticos, pessoas ligadas ao executivo, na área técnica, até mesmo entre os nossos colegas de imprensa e os desportistas da cidade, que é uma iniciativa muito boa. Algumas questões que foram pontuadas. O valor, Diego, mas 260 é muito, é pouco. Eu falei, olha, aí é uma questão do orçamento, é o executivo que sabe o quanto tem e o quanto pode investir. Então não tem nem como eu mensurar se é muito ou pouco. Eu sei que o orçamento da pasta é na casa de 4 milhões, vai se destinar a isso cerca de 260. É um percentual bem... Isso pode ser gasto, porque pelo que eu entendi, por exemplo, haverá cobrança de taxa para quem for competidor de outra cidade. Isso, R$30. Morador de Santa Cruz é isento. Então, eu imagino que muitas competições, e tem de tudo, pelo que eu estou percebendo, vai ter corrida, vai ter mountain bike, não sei se vai ter futebol, vôlei. Então, em muitos campeonatos, eu acredito que inclusive a própria taxa de inscrição, atraindo o público de fora, já vai custear alguns prêmios. Então, pelo que eu entendi, pode usar até esse valor de 260, mas pode usar até menos. Até menos. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Porque, Diego, você imagina o seguinte,
O ano letivo nós temos aí 12 meses, né? 364 dias, né? Sim. Você não vai conseguir abranger toda a área mesmo, porque tem esporte que dura Também, 4 meses, né? Tem esporte que dura 6 meses. Então você não vai conseguir. Eu acredito que não será usado todo Agora, esse dinheiro. Um ponto de crítica que esse eu acho pertinente, pelo menos podia ter sido mais discutido durante a votação do projeto, legal. O esporte está estagnado há muito tempo em Santa Cruz, e lembrando que esse grupo que já está no poder há quase 10 anos. Sim. Também se está estagnado na última década, a responsabilidade também é de vocês que estão aí no poder. Sim. Agora, incentivar o esporte através de premiações atrativas, eu acho excelente, acho que o projeto é bom. Mas, e outros detalhes de base? Mais quadras em bairros, os campos que existem estão ou não sendo bem cuidados. Então, talvez esse fosse um ponto para ser discutido. Legal aprovar o projeto, vamos ter premiação, mas e a estrutura do esporte, os equipamentos nos bairros, além do que está centralizado, isso tudo está legal na cidade? Também não tem que investir nisso? Talvez por aí fosse uma discussão mais racional, né? Veja bem, Diego, Diego, desde que o prefeito assumiu, o Diego, e o Campanha também assumiu a secretaria, é uma preocupação muito grande. Veja, a cidade não tem 2 campos, a cidade tem muitos. Exatamente. Campos, né? Tem muitas quadras e bastante deterioradas. Isso aí já está na programação do Campanha, todo mundo acompanhou, nós temos aí uma dificuldade, estamos com uma dificuldade muito grande com a pasta do meio ambiente, não devido à falta do secretário estar correndo atrás, não, mas a questão do pessoal que vem prestando serviço pro município. Sim. Né? Nós estamos com um problemão aí agora na Massa Verde. Outro prefeito foi bem incisivo ontem. Foi incisivo. Né? Eu vou falar ao vivo aqui, eu fui muito enfático quando falei lá na prefeitura. Assim, não tem como manter esse pessoal aí, não tem como. Eu descendo uma rua, parei, eu vi um caminhão, mesmo porque eu gosto de carros antigos, né? Mas para esporte, para usar, né? É um gosto, é um hobby, né? E eu vi um caminhão, parei, desci, esperei o pessoal trabalhar e fui perguntar o ano do caminhão. O caminhão é de 1966, é de quando eu nasci. Caminhão que está nessa empresa aí fazendo o serviço da coleta. Ele faz serviço, com certeza faz. Com certeza, do mesmo jeito que eu com 56 anos também ainda trabalho, né? Mas é um caminhão que dá muita manutenção. Né? Aí fui perguntando, a máquina de pegar galho quebrada, terceira vez que quebra. Quer dizer, então o Diego, eu tenho certeza que em cima disso aí vai tomar providência. Né? Ele já tem, acredito que ele já está em conversa com a Codesan, né? Para estar aí assumindo a pasta antes mesmo do pessoal terminar. Então nós temos todas essas dificuldades, né? Que se fala meio ambiente. Então a questão dos campos é isso aí também. Mas eu garanto e assino embaixo aqui que o Diego vai deixar isso aí redondo e apropriado para todas as disputas que tiver. Isso aí eu tenho certeza. Que já está na discussão, o Campanha vem trabalhando, só que há de se pensar que é nós estamos aí com 1 ano e 5 meses, né? De mandato, né? Muitas mudanças começaram a acontecer agora, né? O Campanha pegou uma pasta aí, assim, pesadíssima para se fazer voltar ao que é o mínimo necessário para o município, né? Tem a Quad Esporte, se eu não me engano, tem uma verba aí para reforma, outra construção. Então eu tenho certeza, Diego, que vai melhorar muito. Que não adianta nada você ter prêmios, enfim. O prêmio e não ter onde fazer, né? Perfeito. Ou ter precário também. Sobre esse assunto, alguma pergunta, Dan? Não, sobre esse assunto está esgotado. Então eu quero entrar num tema que ontem falei no final da entrevista com o Diego. Ele surgiu dias antes aqui na rádio, durante uma entrevista com o Juninho Souza, em que ele revelou, pelo menos eu não sabia, que estava sendo discutido internamente na Câmara a possibilidade de um projeto sobre as famigeradas emendas impositivas. Eu já opinei sobre isso aqui de maneira enfática, a palavra que você usou agora há pouco, em diversos momentos. Reiterei minha posição ontem, tete a tete com o prefeito. O prefeito disse que também é contra. Só que, entretanto, todavia, ele é voto vencido. Estamos na política, é voto vencido. Ele, inclusive, não deve nem vetar, porque o veto seria derrubado, já que há um consenso da própria base, em maioria, que são favoráveis às emendas impositivas. Aí ele falou, o Dário perguntou, todos, prefeito? Ele, todos? Não, todos não, uma correção. Lorival Heitor é contra. Desde a gestão passada. Então estamos hoje aqui com o vereador que parece ser o dissenso entre os governistas no que diz respeito a emendas impositivas. Por quê? Primeiro que essa ideia surgiu, quem é que está encabeçando? Se não é o líder do governo, quem é que está puxando esse barco agora? E qual a sua posição, claramente, ao vivo para os ouvintes da 104? Primeiro que eu sempre defendi, não estou falando de vereador não, tá? Sim. Vereador, prefeito, eu sempre fui contra o fundo partidário. Perfeito. Peraí, se o cara vai disputar uma eleição, ele vai ser remunerado para isso aí, ainda ele vai usar dinheiro da população,
dinheiro do eleitor para se eleger. Perfeito, esse é o ponto. Perfeito. Segundo ponto, emenda impositiva. Para que ela serve? Beneficia o município? Sim. Mas muito mais beneficiado vai ser quem usa dela, politicamente. Então é por isso que eu sou contra. Eu acho que usar dinheiro público, dinheiro do município, dinheiro do estado, dinheiro do governo federal, para fazer política, eu acho que isso aí não deve existir. Quando foi lá atrás, ano passado, se não me engano, que começou a questão de aumentar o fundo partidário, sim, eu mandei um ofício repudiando a situação. Onde entra a politicagem, na sua opinião? Em todos os sentidos. Veja bem, eu sou o vereador de situação, certo? Eu tenho 100 mil reais lá. Puta, onde que eu vou angariar votos com esse dinheiro aí? Ah, vou ajudar o Frei Chico? Mas de que jeito que eu ajudo o Frei Chico com 100 mil reais no ano? Dilui isso aí, não dá 10, 11 mil por mês. E em cima disso aí, ô Diego, a entidade que vai receber, ela tem que estar preparada, ela tem que ter um projeto, tem toda uma dificuldade. Eu entendi que o prefeito falou aí ontem, e assim, eu me coloco no local dele. Se ele veta, né, a maioria derruba o veto porque quer, em tese, se beneficiar disso aí, certo? Se ele cria uma forma de se usar essa emenda, também, para que ser impositiva? Se ela já está direcionada. Que foi isso que ele falou ontem. Sim. A proposta dele, aparentemente, no primeiro momento, os vereadores tinham aceitado. Que ele ia criar um jeito aí de determinar onde esse dinheiro seria gasto. Sim. Que no fim... Quer dizer, então, a olhos nus, exatamente. Se olhar, quer dizer, isso aí é para beneficiar o vereador. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente. O vereador, o deputado, o senador, então eu sou, obviamente, contra. Fui contra no mandato passado, tá? Quando se, começaram a falar desse projeto, eu já falei de cara, de antemão, que sou contra. Além de você, que é líder do governo na Câmara de Vereadores, obviamente você tem essa resposta, pelo menos conversa com as pessoas. A gente está colocando aqui, na verdade, o prefeito Diego Singolani colocou ontem que você seria o único contrário, mas é realmente o único ou outros vereadores também comungam no mesmo pensamento seu? Dário, eu detesto falar por outros colegas de trabalho, né? É por isso que eu sempre falo, o voto é de cada um, a decisão é de cada um, o momento de se pensar é de cada um. Eu não penso, jamais. É por isso que eu sou contra, né? Jamais eu quero me beneficiar de um dinheiro que é do governo, para lá na frente falar, o Lorival mandou emenda, vamos votar nele. Tá? Eu não vou responder por eles. Eu acho que eles têm que parar, sentar e pensar. É correto? Nem às vezes diz aqui, né? É legal, mas não é moral. É moral, né? Quando eu digo não é moral, politicamente falando, o dinheiro é do povo. E quem tem que saber onde usar esse dinheiro? É o município. Ah, você quer que faça tal coisa? Manda um requerimento, manda uma indicação. Entendeu? Esse sempre foi meu pensamento. Concordo. Né? Então é isso aí, eu sou contra, mas totalmente contra. E essa movimentação na Câmara de Vereadores, Diego, ela já é intensa assim nos bastidores? É e não é. Na realidade, esse projeto nasceu porque um colega vereador aí queria trazer ele à tona, né? E parece-me que a casa entendeu que ia deixar ele meio ali no forno, que se a casa saísse, colocaria. Tá? Tem que ser honesto e falar o que é verdade. Que certo? Colega? Não, os vereadores ali, o Cristiano Miranda. Mas quem ia propor? Quem ia propor o projeto? Não, anteriormente, isso. O Juninho Souza. Então, não, é bom falar porque eu já disse de cara. E o Juninho falou que é a favor do projeto. Eu fui contra ele aqui. Então, mas é isso que eu te falo, Diego. E a base, mas só ele é a favor. Eu não tenho a gravação, mas quando teve audiência pública, ele era um dos que mais gritava lá na audiência pública, era contra politicagem. Na gestão passada. Na gestão passada. Sim. Ele estava presente lá no finalzinho do auditório. Então, é assim, eu não mudo a minha palavra. Eu sou contra, serei sempre contra emenda impositiva. O vereador tem todas as condições de pedir, de cobrar, de fiscalizar, de correr atrás. Agora, usar dinheiro do povo para se beneficiar, eu sou contra. E, Dário, na sua pergunta, terminando a resposta, eu acho que cada um é dono do seu pensamento, do que pensa, do que não pensa. Eu falo por mim. Agora, se os outros sentar e parar um pouquinho, pensar e raciocinar, certo? Que é um projeto que nós não podemos deixar cair no colo do prefeito, certo? Eu penso dessa forma, que o prefeito tem a forma dele de pensar e meio que comunga com a minha, é votar contra o projeto central ou não colocar o projeto. Ah, Juninho Souza colocar, simplesmente dê seu voto da forma que você achar melhor, se achar que é favorável, justifique por quê, e se não, porque também não é favorável. Ponto, acabou. Não tem muito segredo, não. Se no primeiro momento o Juninho levantou essa bandeira dentro da Câmara, pelas palavras do prefeito, agora é uma bandeira levantada pela base. Exceção a você. E deixar claro, viu, Diego, Dário, ouvintes, eu não me preocupo nem um pouquinho em votar não
dependendo do projeto, que seja do Juninho Souza ou que seja da base, se eu entender, né, com os 2 vetos que teve aí também, que pode ser alguma pergunta de vocês também. Então eu não me preocupo nem um pouco, porque eu não sou político, eu estou político. E posso continuar político mesmo sendo um munícipe normal. Eu entendi o argumento do Diego de que ele, pelas discussões intensas, quando eu fiz a pergunta, ele até falei, Diego, talvez esse não seja um assunto relevante para o momento, meio à margem, mas está me incomodando, eu quero perguntar. Emendas impositivas. Ele, para sua surpresa, eu estou muito a par disso, porque temos conversado bastante. Sim. Eu nem imaginava que toda essa discussão estava rolando nos bastidores. Eu entendo o argumento, segundo ele, de ser voto vencido. Né, de ter uma maioria de vereadores da base que querem esse projeto, querem torná-lo uma realidade. Porém, vamos combinar, com a força que o Diego tem, que o governo dele tem, vetar esse projeto daria, digamos assim, um sinal muito forte para a Câmara Municipal. Eu sou contra, eu veto, vai para a Câmara e os vereadores teriam que discutir e teriam que ter ótimos argumentos na tribuna para derrubar um veto do prefeito sobre uma história dessa. Então eu entendi que o Diego, se os vereadores, se quiserem ter maioria, derrubam um veto, acabou. Mas vamos combinar também, se ele meter um veto nessa e eles tiverem que derrubar na Câmara, seria interessante ver os argumentos dos parlamentares para derrubar um veto desse. Sim, com certeza. É um outro lado da história. E também sobre isso, Lorival, é curioso, porque, até para contextualizar para quem nos ouve, emenda impositiva, estão falando do quê? Basicamente a ideia é o seguinte, os vereadores teriam poder para definir a utilização de uma pequena porcentagem do orçamento municipal. Sim. Eles teriam um valor X por ano, um exemplo, e eles poderiam, esse dinheiro aqui eu quero que seja enviado ou para uma entidade, ou gasto com saúde, a depender do teor do projeto. Mas seria um poder para que vereadores destinassem parte do recurso musical. Recurso musical? Entendi. Recurso municipal, né? Do recurso, música, do recurso, orçamento municipal. Sim. Já falei que sou contra aqui por diversos motivos. E essa lógica já é perversa a nível estadual e federal. Perversissima. É perversissima. Ela perpetua políticos no poder, ela não permite uma renovação e coloca a função desses políticos, Dário, Lorival, ouvintes, simplesmente numa função de destinadores de emendas. E a gente espera muitas vezes de um deputado, seja ele estadual, federal, um outro papel de senadores também. Né? Só que muitas vezes a lógica é essa, eu consigo me eleger, e aí como é que eu me mantenho para sempre aqui no meu cargo? Mandando emenda para cidades. Nesse caso ainda, pelo menos funciona assim. Cidades pequenas como a nossa conseguem receber recursos que vão fomentar a saúde, é dinheiro que em tese vem de fora, então ok. A função de um deputado não deveria ser exclusivamente ficar destinando emenda, mas pelo menos é dinheiro que não estava previsto. Tudo bem. E vai ajudar. Sim. Agora, numa cidade tamanho da nossa, ter 13 vereadores que vão apenas dizer, eu quero que o dinheiro seja enviado aqui, sem capacidade técnica. Quem tem que definir isso é a prefeitura. É através da secretaria. Só para pagar na foto que eu estou ajudando tal entidade, eu estou mandando dinheiro para. Não dá, é inaceitável. Não cola, né? É só para colocar o carimbo com o nome do vereador num dinheiro que já é da prefeitura e que muitas vezes já ia para aquele lugar. Isso vai botar um carimbo de propaganda política do vereador. Enfim, é uma situação. Vamos ver como é que isso vai tramitar na Câmara Municipal. Dá, Miguel. Inclusive, eu fico pensando aqui, porque geralmente a maioria dos projetos na Câmara de Vereadores, somente o Juninho Souza contra todos. Nesse projeto, então, seria ao contrário. O Juninho tá junto. O Lorival contra todos. Vamos ver, né? Sem dúvida. Agora, quero acompanhar essa sessão. É o que eu sempre falo, né, Diego? Eu não me preocupo em nem um pouco, tanto da mesma forma que eu não contesto o voto dos colegas, claro, não admito que conteste o meu também. E aliás, vereadores que defenderem essa ideia e tem um microfone, podem vir aqui conversar conosco, sem problema nenhum. Bom, Dário Miguel. Você falou sobre veto, né? Isso. Inclusive, o Diego falando sobre, colocou aí, de repente o projeto acaba passando, o prefeito veta. Essa questão do veto foi discutido, inclusive com a sua participação na última sessão do Legislativo Santa Cruzense. Né? Vocês acabaram derrubando. O porquê de tudo isso, inclusive o seu voto? Porque eu acabei de falar que o meu voto foi muito consensuoso, eu discuti, né? A derrubada do veto. Primeiro, nós somos vereadores, né? Nós temos que conhecer um pouquinho de legislação, de lei, do que pode, do que não pode. Obviamente que nós não temos conhecimento. Nós temos 2 jurídicos na Câmara para buscar, sim, certo? Vetar um projeto onde não se fala nada para o município, você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo, a não ser umas placas, que é obrigação, você tem que comunicar que não pode isso, que não pode aquilo, sim, tá? E o restante fica para quem está cometendo o ato ali. Tá, vou te falar da questão dos cães ferozes. Os cães ferozes é a pessoa que não tiver com o protetor, né, com a mordaça na boca do cachorro,
ele vai responder e vai pagar por uma multa Sim. de R$200. Mas aonde está a vista iniciativa aí? Não tem. Então eu pedi desculpa ao jurídico da prefeitura, tá? Mas não dá para engolir. Eu ia chamar os vereadores que votarem, que mantiver o veto de burro. Né? Talvez eles pudessem buscar outros argumentos jurídicos. Falar de vice-iniciativa não cabia. Falei inclusive com o prefeito isso aí. Lógico. Falei, ele mandou um veto da questão do lanche do Fernando Pareceu preguiçoso, né? O parecer do jurídico da prefeitura. Não, muito preguiçoso. Pegou, parece básico, um copo e cola ali. Copiou e colou. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. O do Fernando Bittencourt, por exemplo, nós tivemos argumento para manter o veto. Sim. Né? Veio um decreto, né? Agora aprovamos o dinheiro para o lanche, quer dizer, então tem todo aí um contexto para você manter. Claro. Agora, você manter um veto de vice-iniciativa que não existe, é igual olhar para a cara do vereador e falar, ei, vereador, você é nota 10, hein? Lembrando, foram dois projetos do Juninho que foram vetados pelo prefeito e os vereadores derrubaram o veto do prefeito. O outro foi a questão dos escritórios, foi muito discutido, na época eu falei bastante Juninho, falei, Juninho, tem que ter cuidado, porque isso aí pode dar direcionamento. Tá? Vai ter uma licitação e a empresa de Santa Cruz vai participar. Ela tem tudo aqui, tem escritório de contabilidade, tem o departamento pessoal. Se constar isso aí, é complicado. Tá? Poderia ter um outro argumento de veto, viu, Diego? Depois até conversando com o Rampardo. A lei federal, ela que basicamente monta o contexto das licitações. Perfeito. Tá? O município pode endurecer. Certo? Endurecer. Não, de repente, em determinadas situações, o município obrigar. Tá? Eu entendo que se fosse para um escritório funcional, com tudo, RH, tudo, não poderia. Mas o Juninho mudou um pouquinho o contexto. Colocou um escritório... administrativa, era uma coisa assim, né? Alguma coisa administrativa. Isso a ideia era justamente essa, que empresa que quisesse participar desses certames, ela teria que ter uma sede, alguma coisa aqui em Santa Cruz. Né? Não seria, tem que uma ter sede, um escritório para... Já tem, né, Diego? Sim. Já tem, é básico. Básico. Mas se você pensar o contexto, a empresa terceirizada, ela tem 140 funcionários. Ela vai montar um RH aqui, sendo que o contrato dela, certo? É 1 ano, renováveis para mais 4 anos. Certo. Renováveis. Não ela necessariamente. Monta toda uma estrutura aqui, não dá certo em 1 ano, ela tem que retirar tudo. Lorival, na verdade... Mesmo porque seria desculpa te cortar, seria um custo maior não para a empresa, só para o município. Sim. Porque se o município cobra, a empresa vai jogar em cima do valor. Na verdade, o objetivo do Juninho, conversei bastante com ele sobre essa questão, na verdade seria sim, para uma fiscalização, porque aconteceu recentemente com a Ártico aí, ele... Obviamente, nessa questão aí, ele fiscalizou bastante, ia conversar com o representante aqui que não resolvia nada. É em Bauru. Exato. É em Bauru. Em tal lugar. Então, ele cansou e nessa questão desse pensamento, uma empresa que tem alguém aqui respondendo na cidade, respondendo por ela. Eu vou passar. Se o assunto é discutível, dá para acertar ali. Mas eu nem sei se na prática resolveria. Na realidade... Eu boto uma pessoa com um telefone aqui, tudo bem, eu represento a empresa aqui. Acabou. Ok, mas esse problema tem que ligar na minha sede. Não, porque assim, Diego, resolveria muita mas coisa. o pensamento dele é mais ou menos aí. Mas o pensamento também não bate, Dário. Não bate. Veja bem, o vereador não pode ir lá fiscalizar coisa que é de competência do Ministério do Trabalho. Ele pode denunciar. O que eu falei? Eu liguei pro Marcelo, liguei pro dono da Ártico. Sim. Falei, se não tiver providências, eu vou denunciar no Ministério Público do Trabalho. Nem no Ministério do Trabalho. Mas naquele momento havia o problema da questão trabalhista dos funcionários que repercutiu no serviço público. Não, sim. A coleta foi cancelada. Sim. Então, de lixo. Então, imagina, caberia um vereador ir lá ver o que está acontecendo. Não, até ver o que está acontecendo, claro. Tudo bem, é o que eu sempre falo. Eu não critico, às vezes, o trabalho do Juninho. Isso eu falo pessoalmente para ele. Sim. E sim a forma que ele faz. Eu sempre falei isso aí para ele. Então, eu ir lá, fiscalizei, detectei o erro, o cara não resolveu, eu vou denunciar onde é o órgão cabível. Agora, eu não tenho como ir lá e resolver um problema, tá, trabalhista com o pessoal que está ali, tá? Eu tenho que resolver com o Ministério do Trabalho, que vai fiscalizar a empresa. Tá, a varreção, tá ruim? Tá. Eu vou cobrar o município. Eu não tenho que cobrar o prestador. Eu tenho que cobrar o município. E o município cobra o prestador. Entendeu? O pensamento meu, tá? O que eu posso resolver como vereador numa empresa terceirizada? Ela é privada. Eu não posso resolver nada, muito menos arrumar atrito com o gerente. O que eu posso, sim, é cobrar do município. Prefeito, secretário, como é que faz? Está errado. Se não resolver, eu vou para o Ministério Público. Entendeu? É esse o meu pensamento. Ainda na sessão de segunda-feira houve ali também uma votação bem dividida, literalmente dividida, né? Um projeto do Juninho que pretendia reserva de vagas para crianças com transtorno do espectro autista. Foi 6-6, dividiu inclusive a base, e o Miranda, no voto de Minerva, decidiu o contrário ao projeto. Eu não sei se você foi contra ou a favor. Eu fui
contra. Desde o início nós tivemos uma reunião, sim, que sempre antecede o presidente Marco, eu já disse que era contra. Tá. Porém, não tinha um consenso de todos. Sim. O que eu disse? Então eu vou pedir vista do projeto, certo? Para tentar achar algum argumento que seja plausível para esse projeto estar ali. Sim. Tá? O que aconteceu? Durante a sessão houve lá um consenso, não, vamos votar o projeto. Eu falei, beleza, eu não tenho problema nenhum em retirar o meu pedido de vista ou votar contra ele, porque sim, eu tenho argumento. O meu voto já era contra. Decidiu-se dessa forma, alguns colegas entenderam que era um projeto interessante, eu não vi onde tem a parte interessante. Teve um outro episódio, porque esse projeto nasceu num episódio que eu não aprovo, tá? Que é usar de pessoas com problema para se beneficiar, tá? Não vou citar o que foi, tá? Então meu voto já era contra. E mesmo porque a Lei Federal de 2015, no artigo 28, já prevê isso aí, certo? O projeto era nada mais dizendo o quê? Obrigando o município, tá? A reservar essas vagas. A obrigação já existe, porque é uma lei federal. Por que eu vou votar um projeto que já existe, que eu sempre brinco, é chovendo molhado, certo? Agora, se tivesse algo, Diego, lá, sim, não, o que eu posso imaginar? O município é obrigado a ter 5, 6 salas com professores. Vamos pensar, vamos discutir ver se é viável, né? Ver se não vai criar um problema maior. Vamos pensar. Agora, a lei federal já é clara. Eu conversei muito com o Fabrício aí, muito com o doutor Fabrício, muito. Então é por isso que eu estava certo de votar contra. Mas se a lei... porque uma situação anterior, tá? Que houve na Câmara, que eu não aprovo, que levou até essa lei. A lei é clara, conforme você está falando, mas aqui em Santa Cruz vem seguindo a lei? Com certeza, mesmo porque se não seguir, Dário, veja bem, algumas coisas que vem acontecendo. Se o município não tivesse preocupado com essas pessoas, com certa deficiência, não teria criado o centro do autismo, né? Não estaria com alguns trabalhos dentro das escolas. Já inclusive, se não me falha a memória, se não estou falando nada errado aqui, já tem algumas crianças que têm acompanhamento com monitores, que já acontece. Vamos fazer aquilo que vai ajudar a população. Não vamos fazer aquilo que vai criar um protagonista porque eu fiz. Eu não fiz, já existe. Então vamos cumprir o que já existe. Não tem dificuldade para isso. Eu até relatei o seguinte, essa lei ela é tão severa, ela é tão crítica, que se eu fizer uma denúncia no Ministério Público que tem uma criança com deficiência está sendo acompanhada, pode ter certeza. O Ministério Público vai dar prazo para se cumprir, inclusive com multa diária. Para quem conhece um pouquinho vai saber, vai concordar com o que eu estou falando. Sim. Então por que eu vou votar mais uma lei? Sabe, ô Diego, para quê? Para obrigar o quê? O argumento de vereadores, tanto da base e até da oposição, sim, o Bittencourt, por exemplo, que é advogado, respeito, ele falou, a gente entende a questão de hierarquia de leis, há a legislação federal que já versa sobre o assunto, mas nada impede que uma lei derivada dessa, uma lei municipal, ela adeque melhor a nossa realidade, respeitando o que diz a legislação federal, ela dê outras garantias pensando na realidade de Santa Cruz, e ele, Bittencourt, entendi que o projeto proposto tinha ali algumas coisas adicionais que não eram contra a lei federal, mas ela complementava. Não, o que complementa? Eu fiz a pergunta para os vereadores durante a reunião. O que complementa? Me convença de que tem alguma coisa obrigar o município. Era chovendo molhado, você acha, a lei? Mas, Diego, pensa comigo. Tá? Uma lei que vai obrigar o município a destinar vagas. Certo. O que significa obrigar? Quando você tem um projeto, obrigar. Determinar. O que fala a lei federal? Ela determina que tem essas vagas para deficiente. Sim. Da mesma forma que determina que idoso tem que ter vaga na rua, idoso não precisa pagar determinadas taxas. Tá ali. Agora, o que melhora? Mas desculpa, se tá tudo normal, se tá tudo normal, tá tudo funcionando, ou seja, tá sendo seguida a lei aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, por que da apresentação desse projeto, então? O apoio de 6 vereadores. Meu não. De 6, desculpa, Diego. De 6 vereadores. Também não entendo. Sim. Não vou falar o que eu penso aqui também, porque senão vão se sentir ofendidos e vão vir para cima de mim. Por quê? O que aconteceu na sessão da Câmara Municipal, tá? Quando o pai de uma criança e a mãe de uma criança levantou com uma criança deficiente, na frente de público, na frente de quem estava acompanhando as câmeras e na frente dos vereadores. Qual que é o motivo daquilo ali? Sensibilizar os vereadores? Pelo amor de Deus, né? Então, essa lei nasceu disso aí. E pior, eu tenho a gravação e tenho os documentos. Essa criança já estava devidamente matriculada desde o dia que a mãe foi pedir a vaga. Aí o colega vai lá e fala que ele não sabia. Opa, tá contradizendo o que ele fala.
Sempre que denunciam para ele, vai louco, saber o que está vendo. Por que ele não foi na Secretaria de Educação levantar o que estava acontecendo? Eu tenho aqui o áudio do Plínio aqui pedindo para ele se retratar. Certo? Então não estou falando nada de errado, não estou xingando ninguém, criticando ninguém indevidamente. Sim. Entendeu? Olha, em relação a tudo isso, nesse pedido do Plina, o Juninho também já falou aqui que na verdade não iria se retratar e que... E nós tivemos acesso também à documentação da lógico. data em que a criança recebeu a vaga antes da manifestação na tribuna. O Plina mandou isso pra gente. Eu não usaria de mentira e muito menos de argumento errado ou falso para falar sobre. Eu não queria entrar no mérito. Como o Dário fez a pergunta, eu sou obrigado a entrar no mérito. Certo, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Obviamente você não é obrigado a entrar no mérito, mas que na verdade, você é muito sincero durante as entrevistas, eu gostaria que você mantivesse pelo menos essa sinceridade, até onde você consegue colocar para não falar por outras pessoas. A gente sabe que nos bastidores da Câmara de Vereadores, ontem fiz uma pergunta semelhante ao prefeito Diego Singolani, disse que não. É até normal, o político quando é questionado. O clima como que está? Nossa, o clima é o melhor que está acontecendo, é o melhor clima que está acontecendo. O clima é muito bom entre nós. E a gente sabe que, na verdade, eu principalmente que acompanho os bastidores da política aqui em Santa Cruz, que alguns vereadores da base não estão tão contentes assim com algumas decisões do prefeito Diego Singolani. A minha pergunta é em cima disso. Essa colocação, ou seja, esse voto aí favorável a esse projeto Juninho, seria uma forma de mostrar para o prefeito Diego Singolani que, olha, eu estou aqui, estou querendo um pouco mais de respeito, pelo menos de uma conversa a mais. É mais ou menos esse sentido ou você acha que não tem nada a ver? Não vejo dessa forma. Eu mesmo, que eu tenho que falar, eu falo na frente do prefeito, na frente dos colegas vereador, e seja lá quem for, tá? A minha palavra não faz curva, tá? Minha palavra não faz curva. Mas tem vereador que faz curva. É muita curva. Eu não vou ficar contestando essa pessoa. Se eu assumir algo com o prefeito, eu vou até o fim. Eu não vou sair lá do gabinete e mudar a minha opinião, certo? Não vou. Agora, cada um, Eudário, responde pelos seus atos. Agora, é harmonia 100%? É lógico que não. Dentro de casa, da nossa família, ainda é harmonia 100%. Mas por que enquanto é questionado, então, prega que, tá perfeito, a imprensa está inventando? Falar, não, fale, seja homem, fale. Fala, ó, não estou contente. O prefeito não vai achar ruim. Mas ele vai surpreender, porque a porta do gabinete está aberta. Pode ter certeza. Às vezes, eu faço críticas. Eu falo no meio do grupo, eu converso. Porque não é só porque é base, Diego. Claro. Dário, que nós vamos também mil maravilhas. Que não sejam cordeirinhos. As pessoas me criticam às vezes porque eu falo que a saúde de Santa Cruz é excelente. É lógico que é excelente. Mas tudo que é excelente também tem suas falhas. A secretária ontem tomou um puxão de orelha, segundo o prefeito. Eu me acho uma pessoa excelente. Mas eu tenho as minhas falhas. Da mesma forma que a saúde também tem. Eu já vim aqui, já falei questão de medicamento, já fui tem colega vereador aí que insiste em falar que é culpa do município, que tem dinheiro e não compra. Entendeu? Mas a minha palavra não faz curva. O que eu assumi com os vereadores, eu vou até o fim. O que eu assumi com o prefeito, eu vou até o fim. O que eu assumi com o munícipe, eu vou até o fim. Muito bem, para quem chegou agora, nosso convidado ao vivo, Lorival Heitor, vereador, líder do governo na Câmara Municipal. Hoje eu quero abrir o espaço para um Fala Povo aqui, né? Algumas mensagens da galera, falando sobre questões da cidade, questões da política. Você mandando mensagem no 997726104, fazendo parte aqui da nossa bancada, participando conosco. Vamos ler as mensagens. O João Bianchi mandando boa tarde, abraço a todos. Quem mais aqui com a gente? A Isabel. Cadê? Achei infantil os votos do Marcos Cantor aos projetos do Juninho. Parecia coisa de menino birrento. Espere aí, estamos falando de Câmara de Vereadores, por favor. É a opinião da Isabel. E ela tocou num ponto, em especial, foi uma fala que pegou muito e repercutiu até nas redes sociais, em que o Marco diz o seguinte: líder do governo, vou falar com o líder aqui, né? Olha, eu acho até a ideia boa. Só que é o seguinte, o Juninho fica me espinafrando nas redes sociais, publicando minha foto, me atacando aqui, então eu vou ser contra. Aí pega nisso. Sim. Quer dizer, eu admito enquanto político que a ideia pode ser boa, mas vou votar contra porque o sujeito é um adversário e pode me atacar muitas vezes até de forma injusta, né? Mas mistura-se o voto do representante do povo com os eventuais entreveros particulares. Então acho que é sobre isso que a Isabel está falando. E assim, aí. Isabel, só para ela entender, eu sempre tenho o pensamento seguinte: cada qual paga pelo seu ato, claro, né? Pela sua fala, pelo seu ato, então, né? Seguindo, Joana Vieira,
Boa tarde, a sessão da Câmara está feio de assistir. Muita gritaria desnecessária. Será que é coisa pessoal entre eles? Tem que ter mais organização na Câmara. Agradeço ao vereador Lorival, pois falei com ele sobre o oftalmologista e a situação está resolvida. A mensagem da Joana Vieira. Olá, sou a Tina. Pergunte ao Lorival, por favor, quando vai começar a correr ônibus de novo e se vai passar de hora em hora, como era antes. A pergunta sobre transporte enviada pela Bendita. Bendita, uma boa tarde, obrigado por estar nos acompanhando a 104. Bendita, estive conversando isso com o Rampazzo hoje, né? Conversei com o prefeito também. Está sendo feito aí um estudo na cidade toda, né? Como vem ônibus mais novos. O prefeito tem ideia aí de comprar também, acho que o Fernando até falou na entrevista dele, vai falar, né? Alguns micro-ônibus, né? Então isso aí já é para facilitar e estender sim, tá? Ver as necessidades, está sendo feito todo um estudo aí. Eu acredito que vai haver mudança de rota sim, com certeza. O nosso amigo Renato Pintor. O Renato, sobre o assunto aí do Rampazzo, a entrevista está gravada, viu? Ele deu uma sugestão de pergunta para o Rampazzo, mas já foi gravada a entrevista, a gente vai colocar no ar daqui a pouco. Pro convidado de agora, Lorival, o Renato fala o seguinte: Diego, sobre a questão da lei, o projeto de lei proposto de reserva de vagas para autistas, a lei federal sobre o tema existe realmente, mas ela não especifica quem ou que grau de dificuldade a pessoa fosse beneficiada. Segundo ele, o projeto do Juninho deixaria mais claro em relação a grau 1, grau 2. Eu nem vou entrar nesse métier porque é uma coisa talvez médica, eu não sei nem então eu posso responder. Eu posso responder. Já existe um trabalho da Secretaria de Educação em cima disso aí. Certo. Como é que eu vou admitir uma criança em determinada escola se não tem aí um diagnóstico, né? Sim. Do grau dele, ou de autismo, ou, entendeu? Então nós temos a APAE aqui que tem acompanhamento. Eu sempre digo o seguinte: o que já se tem, está funcionando, não tem por que mexer. É aquela história, o time que está ganhando se mexe, certo? Então não ia mudar em nada. Desculpa a minha sinceridade, mas não ia mudar em nada. Porque eu jamais serei, eu sou da área de saúde. Eu vou contra um projeto que vai beneficiar pessoas com deficiências? Jamais. Marcelo Oliveira, caminhoneiro, diz que, mandando boa tarde para todos, convidado por dar para mim, chegou de viagem ontem por volta das 9 da noite, passou em frente ao mercado Maitã, disse que estava um rio naquele lugar, choveu forte ontem também, ali é complicado, né? É super complicado. Uma área realmente de alagação, alagamento, né? Inclusive... Posso responder? Pode, Estou claro. cortando sua palavra. Não, só para completar, ele falou o seguinte: hoje cedo, inclusive, uma grande sujeira, tá feio o local. Realmente, essa sujeira vem de cima para baixo, né, se não me engano, do Jardim Brasília ali, daqueles altos ali. Já existe uma discussão e o município está assumindo aquela área ali junto com a CART. Há muito tempo tem essa discussão. Há muito tempo. Então tem muita coisa que o município não tem o que fazer, né? Mas vou olhar de novo. Todo mundo sabe que aquela área ali, desde o Guincho Carvalho até aqui embaixo, tem muito alagamento quando chove, né? E estamos aguardando aí, qual que é o nome do... Marcelo Oliveira. Marcelo, estamos aguardando aí, né? Vamos pedir a Deus aí que esse ano se tenha uma boa notícia aí, porque realmente é feio o negócio. Leandro Escatamburo, ele cita aqui, na visão dele, claro, ser desnecessária a lei sobre condução de cães ferozes, pois existe lei estadual. Ele manda inclusive o texto, lei 11.531, o artigo, o valor inclusive da multa, né? São 10 UFESPs, que é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, uma multa que vai girar na casa de R$319. E aí ele já faz um comentário. Existe essa lei, só que infelizmente vemos vários casos de transgressão a tal lei, com pessoas passeando pela cidade com esses cães livremente descumprindo. Ele citou aqui. Aí, só para responder ele, o projeto do Juninho, por que nós votamos favorável nele? Ele modifica, tá, um projeto que já tinha, tá? Ele revoga o anterior. Que o anterior dizia o seguinte, que o município tinha que apreender o animal, levar para o canil, certo, e depois o dono do animal pagar uma multa e retirar o animal. Veja bem, nós não temos canil. Perfeito. E nós também não temos zoonose. Então isso aí sairia. Então isso aí ficaria hoje. Esse novo projeto tirava isso aí. E agora esse que vai ser sancionado pela Câmara. Sim. Tá? Ele imputa uma música. Hoje a música tá rondando hoje aqui, hein? Imputa uma multa pro dono do animal, né? Do cachorro, né? E ele tem que recolher, certo? Então, e para isso aí tem que haver fiscalização. Agora, eu tenho certeza que o executivo, dentre
a sancionar a lei agora, a Câmara sancionando, vai ter que arrumar alguma forma de fiscalizar. Não sei como é, mas Sim. Nós vamos ver aí uma forma de fiscalizar. Sônia Salles, boa tarde. O presidente tem que voltar a tomar rédeas da sessão para não ficar a troca de ofensas. Emendas impositivas, um não bem grande, a opinião da Sônia Salles. O projeto no âmbito municipal traria maior segurança às crianças com autismo ou outras deficiências. Pediu vista, pois estava com dúvida. Como passados alguns minutos, rejeita o pedido de vista, como já tivesse sanado a dúvida. Essa pergunta de quem que é? Sônia E a Salles. Sônia Salles aí plagiou o Marco Cantor, né? O não bem grande, é isso, não foi? É verdade, ela usou, tá pegando, é um meme, né? É um e aí, não Sônia, bem grande. eu sei e respeito, Sim. né? Sei que a Sônia é uma crítica da política já há muito tempo, né? Colega nossa de trabalho na Câmara Municipal, mas eu vou responder à altura aí, Sônia. A última pergunta dela, qual que foi? Desculpa. Ela falou o seguinte: o projeto no âmbito municipal traria maior segurança às crianças com autismo e outras deficiências. Não, ela não é uma pergunta, ela afirma que traria mais segurança. Tá. Pediu vistas, pois estava com dúvidas. Como passados alguns minutos, rejeita o pedido de vista, como já tivesse sanado a dúvida. Vou responder à altura, Sônia. Primeiro, que eu sou um vereador que eu leio, tá? Segundo, que eu só pedi a retirada e votei contra o pedido de vista, porque o meu voto já era não. O pedido de vista era para discutir com os vereadores e tentar discutir com eles, dizer o seguinte: o projeto não tem finalidade nenhuma. É isso aí, Sônia. Você pode ter certeza, você me conhece, tá? Eu respeito as suas críticas, mas eu faço de cabeça erguida. O meu voto e muito menos a minha palavra faz curva. Sueli, boa tarde ao nobre vereador. O Juninho grita muito na sessão. Será que ele acha que os outros vereadores têm problema de audição? Porque assisti na sessão, eu assisti as sessões e assistindo as sessões parece que ele ouve muito bem. Então a Sueli tá aí revoltada com os decibéis da fala do Juninho Souza. A forma dele, né? Mais gente aqui. A Cassiana mandando apenas um boa tarde para todos os ouvintes. Sobre o Centro do Autista, tem previsão para começar atendimento? Agradeço ao Lorival. Toda vez que precisei, ele me ajudou bastante, isso antes de ser vereador. A Leteia Frasson perguntando aí e comentando. A Leteia, um abraço para você. Com certeza, nós tivemos aí o atraso, né, da inauguração devido ao Covid, né? Então aí está se recomeçando todo o trabalho. Com certeza, não vou te responder com propriedade a data, tá? Mas vou dar uma perguntada e a gente se troca, conversa pro WhatsApp e eu te passo, tá? Edson Nunes, Diegão, já estou vendo aqui no Face as fotos dos novos ônibus, muito bom. Edson Nunes, já, entrevista com o Fernando Rampazzo falando da chegada dos novos ônibus, os novos ônibus, agora, de fato, novos. Zero. Da frota do transporte público da cidade. Boa tarde, eu acho que conversando se entende, porque eu tenho um irmão especial e estou muito bem atendida. É a opinião da Jani Silva. E por último aqui, até porque não tem tempo de ficar fazendo todas as perguntas, infelizmente, Diego, o meu filho. Então, esse é o caso que você citou. É a mãe da criança. Isso. A Natália Pereira. Ela mandou a mensagem. Eu vou ler aqui, ó, Diego. Sim, com certeza. Se meu filho tivesse vaga, eu não teria ido lá. Na segunda, não recebi nenhuma ligação dizendo que meu filho já tinha conseguido a vaga. O Juninho não quis me expor. Eu que falei que iria na Câmara para pedir a vaga. Eu que fui atrás do vereador. E sim, agora meu filho tá matriculado com monitor, está dando muito certo. É muito difícil para criança especial, pois ele é deficiente auditivo e não tem nenhuma escola no momento, e isso é muito triste. É a Natália Pereira, a mãe da criança envolvida no caso. Natália, respeito a sua resposta, tá? Acho que você é mãe, você recorre a tudo aquilo que vai te ajudar, principalmente para o seu filho. Mas o próprio vereador falou na Câmara, tá? Que orientou você a ir lá, tá? Se você quisesse a vaga da criança. Desculpa a sinceridade, tá? Mas ótimo, eu acho que o importante de tudo, isso aí não é discussão. O importante disso tudo é a criança estar atendida, tá bom? Dário Miguel, alguma pergunta da audiência sua pra gente encerrando? Pra gente encerrar, gostaria de fazer uma pergunta minha em especial para o Lorival sobre uma denúncia que recebemos hoje pela manhã. E a denúncia é em cima da questão de monitoramento, mas não a questão especial do monitoramento. E sim, na denúncia, pelo que eu entendi, na verdade, quem está sendo prejudicado neste momento é a empresa de monitoramento e, consequentemente, a nossa população. Por quê, Lorival? A informação que eu tive foi assim: olha, de repente, um local municipal aqui em Santa Cruz do Parque tem sistema de monitoramento e, de repente, acaba estragando câmera, enfim, o sistema de monitoramento. Aí, então, quem dá a manutenção é a empresa que ganhou licitação, isso. A Sanson, isso. Aqui de Santa Cruz do Pardo. Isso. A informação que chegou para mim é que tem uma determinação da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo
que estragando qualquer aparelho referente a sistema de monitoramento de Santa Cruz do Rio Pardo, ninguém pode acionar a empresa. E se a empresa, obviamente, chegar para fazer uma manutenção, ela também não tem autorização para adentrar no prédio público. O que estaria acontecendo? Boa pergunta, eu não vou conseguir te responder, Dário. É informação que a gente fala de fonte A, não, tá? mas pode ter certeza que eu dou a resposta hoje. Tá? Porque assim, essa questão de monitoramento já vem com problema há muito tempo, né? E veja bem, como que a pessoa vai monitorar um determinado setor do município se ela não tem autorização para entrar? Estranho, muito estranho. Vou verificar o que está havendo. Que a ordem, somente para que você possa ir na fonte, a ordem partiu da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Vou procurar, se for isso aí, eu já deixo de mão o meu entendimento, está errado. Eu jamais quem está sendo prejudicado é a população. Eu não vou pegar, eu tenho uma empresa de monitoramento, eu vou monitorar uma empresa grande. Só que o dono da empresa falou, só que assim, se der problema você não pode entrar. Então, obrigado, eu não aceito. E continua pagando o mesmo valor. Continua pagando o mesmo valor. Estranho, mas eu te prometo aí para os ouvintes, trazer uma informação correta e concreta, que seja positivo ou negativo o que está acontecendo, tá? Mas vou verificar, porque isso aí é sério. Muito sério. E como nós havíamos anunciado no começo do programa, Lorival, o nome do novo secretário de Agricultura. Então, esse aí tá um baita no ponto de interrogação. Nem eu, nem o Fernando Rampaz. Tentei jogar um verde, né? Eu posso garantir, que o prefeito me garantiu, tá? Que será a saída. Um nome técnico. Então já garantiu que vai sair, né? Tá pronto. Não, a 104 FM bancou ontem. Veja bem, gente, eu sempre brinco, o Dário, quando ele banca uma notícia, é porque já tem convicção de que é certa, né? E se não for certo, depois ele vai se retratar, eu tenho certeza. Conheço o perfil da 104. Claro. Diego, ela veio pra cima, ela bate forte, mas também. Não temos compromisso com o erro. Justamente, isso eu acho que é muito importante, tanto político como os órgãos de informação que é a rádio. Então é assim, como o Dário falou, alguma coisa há de acontecer, né? Já foi antecipado isso aí, mas oficialmente não tem nada ainda. Se tivesse, não teria problema nenhum em falar. Claro, e o Diego Singolani, o prefeito de Santa Cruzense, vem guardando esse nome somente para ele. A gente sabe que hoje pela manhã ele não esteve na prefeitura de Santa Cruz, pelo menos quando eu estive lá fazendo a entrevista com o Rampaz, não encontrei com ele. Então a informação que eu tive parece que ele passou ou não passou hoje pela manhã na prefeitura, rapidamente, né? Rapidamente. Ele vem tratando ele mesmo com esse novo secretário. Porque assim, o que acontece? Eu também tomaria todo esse cuidado. Na realidade, você não chega e convida o Antônio, fala, Antônio, você vai ser secretário, ele já vai. Claro. Né? Ele vai convidar, vai aguardar, o cara vai pensar para dar uma resposta, né? Então eu acredito que seja isso aí, mas aí nas próximas horas, se houver realmente a exoneração do Mirtão, né? Eu tenho certeza que já vai ter um nome aí na agulha. Acontecendo isso na Câmara de Vereadores, você é o líder, Mirtão, novamente ali. O Diego fez essa pergunta ontem. Será que vai mudar o posicionamento do Mirtão? Isso aí, eu acho que tem. Eu não vejo esse perfil no Mirtão, tá? O Mirtão é uma pessoa muito honesta, é uma pessoa muito sincera, bom de coração demais. Acredito, se houver alguma coisa no sentido de exoneração, foi porque o coração dele é aquém, né? É um político nato, né? Já aí tá na terceiro mandato, se não me engano, né? Terceiro mandato. População rural gosta demais do trabalho dele. Então eu acredito que o que levou ele, se foi isso, né, que eu ouvi falar, ao erro, foi porque ele é um cara de bom coração e não por uma maldade, não por querer angariar voto ou isso ou aquilo. Ele sempre ajudou, vai continuar ajudando. E se infelizmente foi isso, regras foram feitas para serem seguidas, né? Toma cuidado, hein, Lorival? De repente você assuma uma secretaria aí e pode errar igual ele, tá? Óbvio, não tenho dúvida nenhuma, Dário. Por quê? Normalmente, a gente que gosta de ajudar, às vezes não pensa no que pode acontecer depois, né? Eu procuro tomar muito cuidado, mesmo quanto vereador também, que nós estamos expostos também. Mas se errar, é assumir o erro, baixar a cabeça e seguir em frente. Errar é humano, todo mundo erra, então paciência. Lorival, alguma informação adicional, algum comentário, quiser divulgar alguma ação do seu mandato, fica à vontade para gente. Diego, eu tenho muitas ações, né? Sempre falo, se eu for falar tudo, é mais área de saúde, né? Tem feito um trabalho aí com deputado também, mas isso aí é o que eu acho sempre importante, o município está sendo beneficiado, está ótimo. E quem entender que eu deva continuar na Câmara na próxima gestão, que vote em mim de coração, porque acha e entende que eu sou uma pessoa boa para estar lá. Se não, não respeito o voto. O que eu queria deixar aberto aqui, deixar de forma utilitária, para os munícipes que estão acompanhando, passar para a população, que é o seguinte: o município tem muitos medicamentos comprados,
está tendo falta do medicamento. Eu acredito também, eu ouvi o Diego falando, e lá atrás também eu fiz uma crítica do vereador Juninho quanto ao pote de urina, e me retratei aqui na rádio também, pedi desculpa, realmente havia faltado, que seja também na dificuldade de compra, viu, Diego? Que plástico é matéria-prima também que está complicado, né? Então, que não vai acontecer mais, né? O Diego já está ao par, o secretário está ao par, né? O Diego falou um pouquinho disso aí também, o Dário falou que andou puxando a orelha dela, mas é coisa que acontece. Ele disse. Ele disse. O que acontece é isso aí, gente. Não tem medicamento, tá? Eu revirei, procurei matéria, tá? Então eu falo com muita propriedade, Diego. Faltam mais de 43 itens, não somente na rede pública, tá? Na rede particular também, inclusive em farmácias. É isso aí que eu queria deixar. Obrigado, Lorival Heitor. Obrigado pela entrevista, por ter aceito o nosso convite. Bom trabalho, até a próxima. Diego, eu agradeço a você, ao Dário e a todos os ouvintes aí que dispuseram tempo aí para estar acompanhando a gente. Grande abraço. Obrigado, Lorival. Tchau, tchau. 13h mais 53 minutos. Rápido intervalo. Já na volta. Entrevista com o Fernando Rampazzo, secretário de administração. A gente fala sobre a nova frota dos ônibus 0 quilômetros, que ontem à tarde chegaram a Santa Cruz do Rio Pardo em substituição às banheiras que hoje circulam pelas ruas do nosso município. Ainda hoje também teremos as ocorrências policiais atualizadas. Tudo isso e muita informação sobre vacinação contra a Covid, hein? Vamos trazer os dados da pandemia atualizados. Vamos trazer também informação para os adolescentes. A dose de reforço está disponível em todas as unidades básicas. Fiquem atentos. O intervalo é rapidinho. Segura aí. Giro de notícias. Desmanche São Bento. Aqui você vai encontrar peças pro poçante arrumar. Aqui você pode confiar. Giro de notícias. Desmanche São Bento. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção, vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Casa dos Vidros, a mais completa. Oferece a maior variedade e muita qualidade em vidros em geral. E agora, Euroshow. Esquadrias de alto padrão, um novo conceito em esquadrias de alumínio. Casa dos Vidros, revendedor autorizado Euroshow, a mais completa em vidros com muita qualidade. Tudo em vidros. A Casa dos Vidros é muito mais eficiência em sua obra. Não se esqueça, vidro tem que ser original, tem que ser Blindex. Casa dos Vidros, à sua disposição. Orçamentos 3372-2099 ou 99610-0128. Na Conselheiro Antônio Prado, Rua do Cinema, 3372-2099 ou 99610-0128. Há 44 anos realizando sonhos. Falou em construção, lembrou de Emerson Construções. Tudo para construção para você realizar seu sonho. Reformas, construções em geral. Ligue 99722-9605. Oferece tudo do alicerce ao acabamento para a sua obra. Equipe completa, profissionais de alta qualidade. Pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros e também conta com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência.
experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 99722-9605. Rua Carajás, Cidade Jardim, em Santa Cruz. Atende toda a região. Emerson Construções. Panificador e Confeitaria Jardim, na Vila Fabiano, há 27 anos vendendo qualidade. Os mais deliciosos salgados, doces, bolos tradicionais e recheados. Também com salgadinhos e docinhos para festas. Na Panificador e Confeitaria Jardim tem pão francês quentinho o dia todo. Confira ainda o famoso bolo vulcão, roscas, queijadinha, pães doces e pão caseiro, tudo sempre fresquinho. E não deixe de provar os deliciosos cachorrinho quente e o X-saladinha. Panificador e Confeitaria Jardim, sob a direção do Eduardo e da Fabiana, na Rua José Amorim Ribeiro, número 30, Vila Fabiano. Ligue e faça suas encomendas no 3372-4668 ou 99654-2586. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, confie em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Muito bem, estamos de volta. 14 horas em ponto, giro de notícias no ar pela Gostosa de Ouvir, de volta nesta quarta-feira, dia 1º de junho, e a gente vai falar a partir de agora por telefone, até a gente mudou aqui a pauta, vai ser ao vivo a entrevista por telefone, rapidamente, com o Fernando Rampazzo, que já está na linha com o Dário Miguel. A gente vai falar sobre a chegada da nova frota de ônibus para o transporte público de Santa Cruz, ônibus novos adquiridos pela gestão do Diego Singolani, e quem vai trazer os detalhes é o Rampazzo. Vai daí, Dário. Muito bem, Diego. Fernando Rampazzo, secretário de administração, ao vivo com a gente via telefone para falar sobre essas novidades, ou seja, a aquisição de novos ônibus transporte público em Santa Cruz do Rio Pardo. Fernando Rampazzo, obrigado mais uma vez atendendo o nosso jornalismo. Fala pra gente sobre essas novidades. Bem-vindo na 104, muito boa tarde. Muito boa tarde, Dário. Muito boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes da 104. Nós estamos muito felizes, né? O município adquirimos 3 veículos 0 quilômetro para o transporte coletivo, todo com acessibilidade. Já era um trabalho, uma luta que o município estava fazendo para poder melhorar o transporte e o atendimento para a população. Justamente esses novos veículos à disposição da população, quando? Dário, nós pretendemos estar com eles rodando no máximo em 15 dias, certo? Os veículos chegaram ontem à tarde. Hoje de manhã a gente já deu a entrada da documentação junto ao Ciretran. Agora a gente só está esperando liberar o documento, liberar a placa, para que a gente puder emplacar eles e já colocar eles para ser utilizado em benefício da população. O tamanho desses veículos é semelhante aos que temos hoje? Não, eles são menores. Nesses veículos eles têm 12 metros de comprimento. O que nós temos hoje, eles têm 13,5, né? Então esses são os veículos menores para que possa ter também mais mobilidade dentro do próprio município. Ficar mais fácil o trânsito o trânsito deles. A questão da acessibilidade nesses veículos também foi pensado por vocês? Sim. Todos os 3 eles têm o elevador, certo? O espaço pro cadeirante. Ele também tem poltronas, 2 poltronas específicas para idoso, gestante, certo? Pessoa com mobilidade reduzida, e todos os 3 também têm ar-condicionado.
A logística muda alguma coisa, secretário? Nesse momento não, Dário. Por enquanto, a gente tem alguns lugares que a gente precisa aumentar o transporte, certo? Mas por enquanto a gente vai manter a linha que existe, certo? E estamos fazendo estudo futuro para que possa aumentar as linhas. E já pensando também num próximo futuro, ver para o ano que vem se a gente compra mais ônibus desses novos, que a ideia nossa é trocar toda a frota, né? Ônibus ou micro, porque a gente tem certo período do dia que o fluxo de pessoas dentro do transporte é menor. Então a gente está pensando em realizar um estudo aí para ver a viabilidade de micros, se a gente conseguiria fazer esses horários que são um fluxo menor de pessoas. Atualmente, quantos veículos à disposição da população? Hoje nós temos 7 veículos usados e 3 veículos novos. Então, aí esses são os veículos que nós temos para o transporte coletivo. Então, desses usados nós iremos tirar 3, certo? E verificaremos o que a gente vai fazer. Se vai ser leiloado esses veículos ou se será realizado transferência para outra secretaria para utilização, como Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação. Então a gente vai ver o que é mais viável para o município para tomar essas providências. A questão dos adesivos, nós recebemos algumas fotos da Secretaria de Comunicação, ele já chegou adesivado, ou seja, os veículos adesivados totalmente, secretário? Isso, nós já no projeto, quando a gente mandou para a empresa, né, até o trabalho, a arte da Marina, né, a Marina aqui idealizou toda essa arte, passou para o Vânio confeccionou, a Marina, nossa secretária de comunicação, então a gente passou para a empresa e eles fez a arte, passou e já veio tudo pronto, tudo adesivado. A Marina procurou algumas coisas, algumas ideias para que a gente pudesse implantar aqui, foi ver ônibus de Paris, ônibus do Rio de Janeiro, ônibus de turismo, sabe? Para que a gente pudesse fazer uma arte legal. A gente já está com os veículos novos, os veículos bacanas, e que ele tivesse uma identidade visual bem legal para que a gente pudesse, a população, desfrutar de um benefício, desse benefício, né? Desse veículo. Ele tá bonito por dentro, ele tá bonito por fora, ele é um veículo confortável, ele tem ar-condicionado, ele tem acessibilidade, eles são todos os veículos zeros, então o que a gente quer é o de melhor que a gente pode dar para a população. Rapaz, o Diego aqui, você já falou sobre a questão da logística, que nesse momento ainda não vai ser alterada, entendendo que sim, tem que aumentar a linha ou as linhas para outros bairros, mas isso não deve acontecer agora. Uma outra situação que se discute é a dos profissionais, dos motoristas. Se é necessário ter mais profissionais para um novo momento do transporte, fala-se também, é uma luta que já chegou até a Câmara Municipal, através de vereadores, de um aumento, né, um reconhecimento melhor do salário, né, dos motoristas. Como é que vocês têm pensado isso aí? Então, a questão do salário, Diego, a gente está montando um plano de cargos e carreiras para todo o funcionalismo público, certo? Então, a gente está querendo estruturar e revisar o salário de todos os servidores e adequar toda a parte de legislação para todos. Eu acho que a gente não pode focar nesse momento, a gente sabe de todos, né? Todo mundo precisa, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco maior e focar em todos os profissionais, todas as classes que fazem o serviço público funcionar, né? Essa é uma ideia do prefeito Diego, que a gente está executando. A gente está em fase de licitação para a gente contratar uma empresa, para que essa empresa possa fazer toda essa estrutura para a gente, revisar todas as leis que nós temos, revisar todas as atribuições, adequar-se todos os cargos, ver faixas salariais. Então isso a gente está fazendo um geral para todo o município, a autarquia e a prefeitura, certo? Essa é uma questão. A questão dos motoristas, eu preciso ver com a Codesan, porque a gente, através da Secretaria de Administração, forneceu 2 para eles, sim, certo? Esses dias atrás. E aí a gente precisa ver se haverá mais a necessidade de chamar algum ou não, para que a gente possa suprir isso. Isso eu preciso conversar com o presidente, com o Maurício e com o André do transporte, para verificar a necessidade ou não, para que o município possa tomar as providências e fazer a concessão dos funcionários se for necessário. Secretária, eu tive informação que na verdade tinha um motorista, um em especial, que ele estava afastado, questão de saúde, acabou retornando, mas com a seguinte recomendação: para ele retornar à Codesan, mas não habilitado, pelo menos no momento, para
dirigir novamente o ônibus, ou seja, ele voltou, foi liberado da questão da saúde, mas sim para efetuar um outro trabalho na Codesan e não dirigir o ônibus. Com tudo isso, tem profissionais suficientes para esses 7 ônibus, onde o senhor vem colocando, que ficará à disposição da população? Temos sim, Dário, até porque a gente tem os 7 ônibus, mas não são todos que rodam ao mesmo tempo, né? Então a gente tem uma escala que dá para suprir, dá para atender. E eu vendo a necessidade, a Codesan informando da necessidade, o município dispõe do concurso público para que a gente possa solicitar e ceder mais profissionais para eles, para poder realizar o transporte com qualidade, para que não sobrecarregue nem tanto para o motorista realizar a prestação de serviço e que a população seja atendida com a devida qualidade que ela merece nesse serviço. Uma última pergunta, Rampazzo, até foi assunto há pouco, durante uma entrevista com o vereador Lorival, uma ouvinte, ela questionava sobre os horários. Você falou que não teremos mudança na logística, mas eu queria confirmar, o pessoal falando sobre a circular voltar a ser de hora em hora, as linhas, com esses, não muda nada nesse momento em relação à nova frota. Como é que hoje está a situação do horário do ônibus? Se é que, eu sei que tem mais a ver com a Codesan do que com a sua pasta essa questão, mas se puder dar uma orientação sobre hoje a logística, como é que está funcionando na cidade? Isso, na verdade hoje a gente tem 2 linhas dentro da cidade, né, que realizam o município todo. Então, a ideia nossa, com a aquisição desses veículos novos e com o futuro da implantação de outros veículos, é melhorar essa questão, certo? Hoje, a gente vai manter o que existe, certo? Hoje a gente não vai fazer nem aumento de linhas nesse momento e nem aumento de horários. Com o que? A gente está pensando, verificar como que vai estar funcionando esses ônibus, que eles vão ter uma agilidade um pouco maior com os outros, pegar um tempinho, ver como é que eles vão estar fluindo, como é que vai estar andando, para que a gente possa adequar isso, porque a gente depende de fatores externos também. Sim. Por causa da questão do horário, né? Sim. Às vezes o ônibus atualmente é um pouco maior, demora um pouco mais para passar, então a gente precisa ter esse andar com esses ônibus novos, ver como é que vai fluir, como que eles vão como que vai acontecer, como que vai se passando, para que a gente possa estudar isso. Então, assim, no momento a gente não tem alteração, Diego. Perfeito. No momento a gente vai manter isso, porém, assim, com o compromisso do quê? A nossa meta é melhorar e Sim. ter uma prestação de serviço digna de qualidade para a população. É isso que a gente quer, é isso que o prefeito Diego preza, entendeu? Perfeito. Então a gente começou comprando ônibus, a gente está pensando em ver os micros que tem uma agilidade maior. A ideia também é se conseguir colocar georreferenciamento neles, GPS, para que a população possa consultar onde que está o ônibus e assim seja mais fácil Sim. dele poder estar indo até o ponto, dirigindo, sabendo onde que está o ônibus, para se está próximo, se não está, quanto tempo ele vai esperar. Então essa é a ideia. A gente já caminhou bastante, a gente pegou esse serviço, né? E a gente não sabia, a gente claro. Já engatilhou, agora a gente está começando a andar. Eu acho que agora vai fluir bacana isso daí. Muito bem, obrigado, viu, Rampazzo, pela entrevista, bom trabalho para você. Encerra aí, Dario. Olha, Rampazzo, somente para a gente terminar, já em relação a esses novos veículos, ou seja, presente da administração para a população santacruzense, no caso a população pode ajudar de que forma a esses novos veículos? O presente que a gente gostaria da população, Dário, é que eles ajudassem a gente a cuidar dos ônibus. Eu acho que a gente está com uns veículos bacanas, nós estamos com ônibus novos, eu acho que tem que tomar o cuidado, sabe assim, o que receber é algum vandalismo, alguma coisa, quebrar alguma coisa dentro do ônibus. Então assim, o que a gente pede de presente com a população? Ajude a gente a cuidar do bem do município, é só isso que a gente pede e a gente quer prestar o melhor serviço para a população. Muito bem, obrigado mais uma vez, sucesso na Prefeitura de Santa Cruz, secretário. Eu que agradeço, Dário, coloco a Prefeitura de Santa Cruz à disposição de todos e eu só gostaria de falar uma coisinha. Como eu estou em casa, minha filha está aqui do meu lado, a Lívia, ela pediu para me mandar um beijo para ela. Opa! Lívia, papai te ama. Muito obrigado e coloco a população à disposição de todos. Beleza, Fernando, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, falamos ao vivo com Fernando Rampazzo, secretário de administração, dando aí mais detalhes sobre a aquisição, principalmente, dessa nova frota de ônibus novos. Aquisição feita pela gestão do prefeito Diego Singolani. Deixa eu só fechar a câmera aqui, Dário Miguel. Sempre você avisa nós aí, pai. Senão fica esquisito aqui. Tá saindo do nada aí. Então é o seguinte, beleza. Vai lá na CPJ. Não tá acostumado ainda com as imagens, né? Ele é cria do rádio, não tá acostumado ainda. Eu sou um cara da TV, outro
É outra desenvoltura frente às câmeras, né? Mas tudo bem. Fernando Rampazzo falou conosco sobre a aquisição, principalmente dos novos ônibus. É isso. É um passo de cada vez. Vocês, ouvintes da rádio, sabem que o tema do transporte público é muito caro ao nosso jornalismo. Nós cobramos realmente melhorias, trazemos aqui a insatisfação dos usuários, até porque é um serviço utilizado quase que sempre por quem mais precisa, né? É pelo trabalhador do dia a dia, mulheres com seus filhos, aposentados. Tem que ter um serviço digno. Um passo importante é termos ônibus de qualidade. Os primeiros chegaram ontem à tarde em Santa Cruz, sobre eles que o Rampazzo acabou de falar com a nossa audiência, e a gente espera que esse projeto ambicioso de ter linhas mais adequadas, que atendam os bairros novos que surgiram, horários com um intervalo menor para que fique mais confortável para o usuário, além de tecnologia como o GPS para as pessoas saberem de onde está vindo e para onde vai e quando chega no ponto ônibus, as condições do ar-condicionado, enfim, que tudo isso se concretize. Um passo importante, assim como prometido, está cumprido, chegou aí os novos ônibus para Santa Cruz do Rio Pardo. 14 horas mais 13 minutos. Já os destaques do setor policial direto da delegacia, lá da Central de Polícia Judiciária. O Dar Miguel já zarpou lá para os autos, já zarpou e já vai entrar em contato por telefone para a gente trazer essas informações. Até lá, eu quero aproveitar aqui o nosso programa e trazer informações de utilidade pública para você, ouvinte do jornal Giro de Notícias. Já vai colocando aí no calendário, porque a partir do próximo dia 6, segunda-feira que vem, vai começar a campanha Cidade Limpa, hein? Campanha Cidade Limpa, parceria da Prefeitura de Santa Cruz com a TVTEM. É um mutirão de limpeza. Já vou até adiantar os bairros que serão atendidos na segunda. Não vou falar o cronograma todo, senão confunde, mas na segunda-feira, dia 6, começa a campanha Cidade Limpa, mutirão de limpeza. Vivemos aí uma problemática grave em relação à dengue. Dia 6, segunda-feira, os bairros Residencial Viviane, Jardim América, Jardim Eleodoro 2, Europa, Jardim Fernanda, Jardim José Eleodoro, Jardim Miriam, Nova Braúna 2, Paulista 2, Braúna, Eldorado, Morada do Sol, Nova Sidéria, Vila 80, Santa Aureliana, São Judas Tadeu e Vila Sidéria. Esta região, estes bairros serão atendidos no primeiro dia da campanha Cidade Limpa. Dia 6, segunda-feira. Os demais bairros, o restante do cronograma, você vai ficar sabendo ao longo dos dias, ao longo aí da programação da rádio gostosa de ouvir. Combinado? Fique atento, Cidade Limpa começa segunda-feira aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Um recadinho da Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz, em parceria com o Procon e com a Prefeitura, vai ter uma palestra presencial com a equipe do Procon, segunda-feira, dia 6, às 18h30. Os temas desta palestra: CDC, Código de Defesa do Consumidor, dúvidas sobre relação de consumo e dúvidas sobre precificação e fiscalização. Tá interessado? A palestra é gratuita, vai ser segunda-feira, dia 6, às 18h30. Interessados, é só chegar. Beleza? Mais informações, entre em contato com a ACE ou com o Procon, que está funcionando dentro do Poupa Tempo. Seguindo com as informações aqui, no pique, rapidinho, processo seletivo para escolha de conselheiro tutelar. As inscrições estão se encerrando, hein? A data limite é 4 de junho. Portanto, inscrições se encerram nesta semana. Se você tem interesse em participar do processo seletivo, escolha para conselheiro tutelar aqui em Santa Cruz. Você tem até o dia 4 de junho. Inscrições somente presenciais. Compareça na rua Oscar Rosa, número 14, Vila Popular, lá no prédio do antigo SESI. Compareça das 8 da manhã até às 16 horas. Dúvidas? Entre em contato pelo 3332-1310. 3332-1310. Recadinho também pra galera aí que curte a Feira da Lua, hein? Quartou. A partir das 15h30 por aí já temos os primeiros comerciantes chegando na Praça Carlos Queiroz. Hoje tem Feira da Lua. Prestigie, leve sua família, curta momentos agradáveis, come aquele negocinho bacana, toma um beer night. Fica aí a opção, a sugestão para esta quarta-feira. Hoje é noite de Feira da Lua. Pessoal, hora certa, 14h16. Está rolando também a Semana do Meio Ambiente, hein? Cronograma aqui para Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje, 1º de junho,
Inclusive, na parte da tarde, haverá uma ação de recebimento de lixo eletrônico. Pilhas, baterias, celulares, notebook, etc. Vai acontecer na Feira da Lua. Passa por lá, come um pastel, um espetinho, uma panqueca, uma pamonha, um lanche sírio, um hambúrguer. Toma um negocinho e já aproveita e descarta de maneira correta lixo eletrônico aí na sua casa. Tem algum notebook que a tela já quebrou, periféricos de informática, pilhas em geral. Você vai lá hoje na Feira da Lua, vai ter essa ação, a Semana do Meio Ambiente, hoje na Feira da Lua, a partir das 16 horas. Leve seu lixo eletrônico e traga uma caneca ecológica. Descarta o lixo eletrônico e traga para sua casa, leve para sua casa, né? A não ser que você mora na minha casa, mas ficaria um negócio esquisito. Leve para sua casa uma caneca ecológica, beleza? Conscientização sobre a importância, né, do descarte adequado de lixo eletrônico. E também, na Feira da Lua, hoje à tarde, dentro da Semana do Meio Ambiente, vai ter uma ação de conscientização sobre posse responsável de cães e gatos. Amanhã, dia 2, ainda na Semana do Meio Ambiente, vai ter plantio de mudas ali no parquinho do Jardim Eldorado. Participação dos alunos da escola Arnaldo Moraes Ribeiro. Dia 3 vai ter um plantio de mudas na Fazenda Santa Gema. Participação dos estudantes da escola Sebastião Jacinto da Silva. Olha, o recado agora é para vocês jovens, hein? Alô, jovens! Alô, jovens! Estamos agora falando de vacinação contra a Covid. Hora certa, 14h18, ó. Terceira dose da vacina contra a Covid-19 para adolescentes. Galerinha aí de 12 a 17 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 4 meses. Desde o último dia 30 de maio, já está disponível a sua dose de reforço, a terceira dose, em todas as unidades de saúde. Compareça das 8 às 11 da manhã ou das 13 às 15. Menores de idade, acompanhados de seus responsáveis. Terceira dose, vacina contra a Covid para adolescentes de 12 a 17 anos. Terceira dose, claro, para quem tenha tomado a segunda há pelo menos 4 meses. Compareça a qualquer unidade básica de saúde, das 8 às 11 da manhã, das 13 às 15 e tome a sua vacininha. Muito bem, são as informações de utilidade pública que a gente traz para você, ouvinte do Giro de Notícias desta quarta-feira. A gente vai para um rápido intervalo, na volta os destaques do setor policial. Ocorrências policiais. Plantão policial, oferecimento de Pet Shop Estilos. No bairro Ponte Nova tem o Pet Shop Estilos, o melhor para o seu pet de estimação. Serviço de banho e tosa higiênica, hidratação, tosa na tesoura, tosa bebê e tudo pelo melhor preço da cidade. Pet Shop Estilos tem o serviço de taxi dog para toda a cidade. Ligue ou envie mensagem pelo WhatsApp 997916269. 997916269. É o seu amigo ou amiga em boas mãos, com os cuidados merecidos. Rações das melhores marcas, acessórios, petiscos e muito mais. Atende das 7 da manhã às 7 horas da noite. Aceita todos os cartões e a maquininha vai até você. Pet Shop Estilos, na rua Maria Aparecida Rodrigues, subindo o campo do Valbol. Atenção pro Disque Ração, 997916269. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor, 26 litros, vermelho e azul, de 93,58 por 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema, de 771,26 por 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro.
estamos de volta, 14 horas. Opa, engasgou aqui. 14 horas mais 22 minutos. 2h22, de volta, giro de notícias, agora para trazer os destaques do setor policial. Direto da CPJ por telefone, as informações com ele, Dário Miguel. Boa tarde. Alô, Dário Miguel, vai falar aí ou você vai deixar no vácuo? Alô, Dário Miguel, tá no vácuo. Esse garotinho, sapequinha, né? Ele está pregando peças. Não quer falar, o homem não quer falar. Fala mais que é a mulher da cobra, agora não quer falar na hora que tem que falar. Vamos restabelecer o link, contato com o Dário Miguel. Já que ele está numa região sem sinal. Alô, Dário? Tudo bem, Diego? Agora sim, estamos lhe ouvindo. Não tão alto e claro, mas o suficiente para ficarmos informados. O que tem de novidade aí, setor policial, nas últimas horas? Agora já subi aqui a escada, tá? O som normal? Normal. Você tinha tropeçado na escada aí, por isso que você ficou mudo? Estava na correria acompanhando uma ocorrência, até porque logo na chegada aqui na Central de Polícia Judiciária, mais uma vez, o clima tranquilo, né? Que bom. Sem ocorrências assim em destaque, obviamente algumas ocorrências ainda não registradas junto à Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo. Nas últimas 24 horas, nenhum flagrante que a gente sempre coloca, ou seja, ocorrências que são apresentadas e registradas no plantão da Polícia Civil em Ourinhos, porém, tivemos aí nas últimas horas uma comunicação que na verdade aconteceu um sequestro, mas a Polícia Civil, ela ainda não tem todas as informações, por isso ainda vem investigando esse possível caso. Mas na verdade, pela história que conhecemos também, envolve uma moça, uma mãe, enfim, não vamos dar muitos detalhes porque oficialmente a polícia ainda não tem um posicionamento em relação a isso. Nas últimas 24 horas, tarde de ontem, hoje pela manhã também, nenhum registro na Central de Polícia Judiciária aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Porém, agora chega nas minhas mãos aqui, na verdade, uma ocorrência que está sendo registrada neste momento, ou na verdade, essa ocorrência foi a ocorrência onde falamos que a Polícia Civil está investigando, ou seja, é aquela pessoa, aquela moça, enfim, vamos levar isso para o ouvinte da 104 FM. Chegando tudo ao vivo aqui, queremos agradecer a equipe da Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo, em especial a Regina e a Silmara também. Diego, olha, para você ter uma ideia, essa ocorrência onde falamos agora há pouco, está nas minhas mãos. Essa ocorrência seria, na verdade, a primeira aqui seria estelionato, tá? A vítima, ela moradora em Santa Cruz do Rio Pardo, precisamente na zona rural, bairro Água Azul. Ela compareceu na Central de Polícia Judiciária, tem 52 anos, é uma mulher, e ela disse que recebeu mensagem via telefone, obviamente, da irmã dela, que havia mudado de número, ou seja, a irmã mandou um pedido aí de um dinheiro emprestado, R$ 1.187,90 para realizar um pagamento, pois sua conta havia excedido o limite diário de transferência. Porém, como a vítima não tinha tal quantia, efetuou a transação bancária via Pix apenas de R$ 600, achando que estava ajudando a irmã. Ela fez tudo isso e depois acabou descobrindo aí, entrou em contato via telefone com a irmã, a mesma informou que não era ela pedindo dinheiro emprestado e percebeu então que se tratava de um estelionato, esse tipo de golpe que sempre vem acontecendo em Santa Cruz do Rio Pardo. A pessoa acaba mandando uma mensagem: olha, esse telefone não é mais o Diego, e sim, agora é o Diego, mas na verdade eu troquei meu número, então o número novo aí não está aparecendo como Diego na sua lista de contatos. É um exemplo que eu estou dando. E aconteceu isso nas últimas horas aqui em Santa Cruz, e essa mulher de 52 anos foi a vítima, ela que é moradora no bairro Água Azul, zona rural aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Ela acabou perdendo R$ 600. O boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo. Essa ocorrência, esse boletim registrado inclusive há poucos minutos aqui na Central de Polícia Judiciária, por volta de 13h30. Diego, tivemos uma outra ocorrência também, essa ocorrência de ameaça, ocorrência registrada também nas últimas horas em Santa Cruz do Rio Pardo, onde se trata de um caso que vem acontecendo aí pela Vila Samaritana, necessariamente Rua Joaquim Manuel de Andrade, pelo menos ao que consta aqui no boletim de ocorrência. Segundo consta pra gente, Diego, a vítima relatando que seu marido, né, é motorista de uma empresa na nossa região,
necessariamente a aviação Princesa, e que ao encerrar a jornada de trabalho, na data de ontem, né, por volta de 14 horas, acabou encontrando uma carta presa próximo ao retrovisor de seu automóvel, que ele estava estacionando no pátio do terminal rodoviário local, contendo termos de ameaça, supostamente de traição que teria praticado. Tal remetente dessa carta trata-se de um autor a qual vem acusando ele de manter um certo relacionamento afetivo com a esposa. Ou seja, esse caso aqui, Diego, tão logo na chegada aqui na Central de Polícia Judiciária, acabamos colocando aqui com algumas pessoas ligadas a esse caso, né? O que na verdade vem acontecendo, e eu vou resumir aqui para a nossa audiência. Tá confuso. Essa pessoa aí, Diego, para ter uma ideia, o casal encontra-se aqui na Central de Polícia Judiciária neste momento, registrando o boletim de ocorrência, onde um homem aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, ele vem colocando que ele tem um caso, né? Que ele tem um caso com a esposa do outro, certo? Ele vem afirmando que tem. E, obviamente, a esposa nega, o casal encontra-se, inclusive aqui na Central de Polícia Judiciária. Então, Dário, pelo que eu entendi, Dário, só para resumir, para ficar mais claro, resumindo bem a história, há um motorista de ônibus, trabalha na Princesa, ele tem recebido cartas de um sujeito que diz que tá ficando com a mulher dele, essa é a história. Sim. Ok, beleza. O caminho é esse, certo é o raciocínio. Agora a Polícia Civil vai investigar, porque o casal encontra-se aqui na Central de Polícia Judiciária, relatando, colocando a versão deles, né, que na verdade que não existe isso. Sim. E mais essas cartas vêm chegando para ele, né? E consequentemente com ameaças e tudo mais. Então é uma história que acabou na polícia. Agora a polícia vai ouvir os envolvidos aí. Certamente as providências serão tomadas. Ocorrência de ameaça, a princípio registrada junto à Polícia Civil de Santa Cruz. Sobre aquela ocorrência onde eu falei para você que a polícia vem apurando aí sobre um possível uma comunicação de um sequestro que aconteceu na noite de ontem envolvendo uma moça nas proximidades aí, na verdade na saída do Jardim Brasília, já pela Plácido Lorenzetti, ocorrência que terminou aí também pela Sebastião Teixeira Coelho, rodovia que liga Santa Cruz a São Pedro Turvo. A polícia vem trabalhando ainda, a gente não vai dar detalhes em relação a tudo isso não, até porque é uma história que não fecha popularmente falando, então tendo uma oposição oficial a gente leva e com certeza para o ouvinte da 104 FM. Diego. Muito bem, informações do setor policial com o nosso repórter Dário Miguel, hoje direto da Central de Polícia Judiciária, ao vivo, 14 horas e 29 minutos. Vamos embora, Dário? Vamos embora sim, Diego. Hoje você escolhe a música, né? Já escolhi. Hoje eu vou encerrar. Essa aqui é pra quem é do balacobaco, entendeu? Pra quem curte um pagode, mas é pagodeiro raiz. Eu vou encerrar com Gustavo Lins, Pra Ser Feliz. Essa é pra quem é, viu? Não é pra quem quer ser, não. É pra quem é. Tá ligado? Antes de ir embora, eu quero mandar um alô pro Renatão Pintor. Ele mandou: Diego, aproveitando a Semana do Meio Ambiente, para o senhor que tirou as 20 mudas de pé que plantamos no domingo. Eu não sei o que aconteceu aí, mas fica indireto ou direto o recado do Renato Pintor pra alguém aí. O André Santos ligado no programa. Quem mais? Alô, Diegão, mande um abraço pro meu filho Gabriel Fraga. Alô, Gabriel Fraga. Um abraço aí do Paulo André. Papai mandando um alô pra você. Quem mais aqui? A Cristina da Pamonha pediu pra você levar o presente dela hoje na Feira da Lua, beleza, Dário Miguel? Estarei lá, sim, certamente. Forte abraço, até amanhã. Valeu, Dário. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. Somente essa informação do Renatão aí, eu cheguei aqui na delegacia para saber se tinha um boletim de ocorrência nesse sentido. Até porque acompanhei um pouco, mais ou menos eu sei. Parece que a história, assim, ele acabou plantando algumas mudas nas proximidades ali do bairro Graminha, para quem conhece ali, perto do antigo Banespinha, enfim. E teve uma pessoa ali, identificada, inclusive pelo Renatão, esteve por lá, acabou retirando, né? Digamos que assim. Sim. E certamente ele entrou em contato com a Polícia Ambiental, acabou sendo remetido à Polícia Civil de Santa Cruz e até mesmo ao Ministério Público também. Okay. Tá legal, Diego? Então beleza, valeu, Dário, tchau, tchau. Um grande abraço a todos e até amanhã com mais informações na 104. Valeu, Dário Miguel, obrigado a todas e todos vocês pela audiência, pela paciência, pelas mensagens. A gente se encontra ao longo da programação nas edições do Giro 104 News. Na sequência tem o Tarde 104, clássicos sucessos que marcaram sua vida, e a partir das 16 horas, ao vivaço, programa do Caipirão com o compadre Paulão. Solta o som aí, DJ. Que sou eu mesmo, no caso, né? Ó, pagodinho romântico. Essa é pra quem é, hein? Gustavo Lins, Pra Ser Feliz.
abraço, se cuidem, se cuidem, se cuidem. Vamos. Quando a gente ficou, nem tive tempo pra dizer